Oi, gente, a paz do Senhor. Tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo é a continuação de um vídeo anterior, né? Eu me lembrei de uma experiência de um objeto que eu vi numa irmã, uma sandália. E eu comecei a falar, eu lembrei, né, dessa experiência. Então, antes de compartilhar, eu quero saber como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo, né? Irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC, tá bom? Então, apareça lá no Instagram. Como que eu acho, irmã Raquel? Ó, coloca assim, Raquel, tudo minúsculo. Raquel Mariana OFC. Irmãs, no vídeo anterior, eu falei sobre algumas portas de entrada que o mal ele entra. E fui falando, né? Fui lembrando que algumas vezes quando eu venho aqui, né? Fica até o final desse vídeo que eu tenho um anúncio extremamente importante. Às vezes eu tenho algum esboço para falar aqui, eu coloco passo a passo. Às vezes eu vou falando, vou deixando o Espírito Santo falar, né? E vem a memória. E sabe que nós precisamos ter muito cuidado com alguns objetos, sobretudo aquilo que nós compramos, adquirimos. Não é bom você adquirir e comprar um algo sem orar. Até nas nossas compras, né? Às vezes você está precisando de comprar um algo, né? Fazer algumas compras pessoais, roupas, sandálias, compras nesse sentido, né? De objetos pessoais. E às vezes você ali, né? Absorta, tão distraída. A palavra certa é distraída. Porque você não tá naquela coisa, né? Mas para isso nós precisamos andar em espírito, tá? Ó, ligado. E uma coisa que eu tenho aprendido muito é orar. Aprender a orar antes de sair para comprar um algo. Às vezes você precisa mesmo comprar, né? Orar, porque às vezes é um objeto, um algo, e o mal entra naquilo dali, irmãs. Entra na nossa casa. Às vezes aquele algo, aquele objeto, e por mais que você compre, você comprou, Deus te abençoou, você comprou, te deu condições financeiras e você traz aquilo para sua casa. E muitas das vezes até um objeto consagrado. Não é bom trazer também nada. Chegou na tua casa, é bom você orar. Pode ser uma oração rápida, né? Senhor, eu abençoo essa camisa, eu abençoo essa calça, eu abençoo essa sandália. E algo aqui que eu quero sugerir também é você orar antes de sair. Orar antes de sair para comprar. E antes de eu contar a experiência da irmã, né, lá do culto de oração que eu tive, eu quero contar aqui que eu tô me lembrando aqui de um outro fato, que tem uma loja aqui na minha cidade, que ela, eu sempre ia lá e comprava, né, enfim, né, uma loja assim que vende, né, coisas femininas, né. Eu sempre ia lá, irmãs, e comprava, adquiria, comprava, e pasmem todas vocês, né, comprava e trazia, e comprava, né, e trazia e usava, até que um belo dia, eu não tinha me atentado para isso, antes de ir nessa loja, assim, vários meses depois, um ano depois, eu me lembro, irmãs, que eu fui lá nessa loja para comprar, só que antes de sair eu orei. Eu orei. Foi mais ou menos na época que eu também comecei a falar aqui no canal, eu orei.
Irmãs, eu falei, Senhor, a minha oração foi essa, foi rápida. Abra os meus olhos para que eu possa ver aquilo que eu não estou conseguindo ver. Foi, irmã Raquel, foi. Eu falei, Jesus, abra os meus olhos. A minha oração foi essa. Senhor, me guarda pelo caminho, porque eu ia sozinha, né? Sozinha entre aspas, né? Porque nunca estamos só. Tem um varão de fogo, o anjo do Senhor acampa ao seu redor, daqueles que o temem e os livra. E ali, a minha oração foi essa, irmãs, simples. Eu falei, Senhor, abra os meus olhos espirituais e naturais. Eu lembro que eu fiz essa oração. E naturais para que eu possa ver o que eu não estou conseguindo ver. E fui para a loja. Irmãs, depois de eu ter comprado naquela loja, acho que umas 2 vezes anterior, né, nos meses anteriores, irmãs, quando eu vou lá naquela loja, eu nunca tinha visto, fui experimentar um algo. Quando eu fui para entrar lá no provador, tinha uma imagem lá de um Deus estranho. Tinha uma imagem lá, ou seja, e eu não tinha visto anteriormente. Mas Raquel, você tinha visto? Eu não tinha visto das vezes anteriores, mas porque eu orei, eu falei, oh Deus. Aí eu já larguei tudo para lá, saí da loja. E se eu não me engano, acho que eu vim embora para minha casa. Vim embora para minha casa. E agradecer ao Senhor, porque senão eu ia ficar ali no engano, sem saber, irmã Raquel, sem saber. E ali eu saí, porque também tem isso, quando você compra em um lugar que você não sabe, porque nós não sabemos, por isso que não é bom comer sem orar. Você chegou em casa com alguma coisa que você comprou, não é bom deixar ali, já botar no armário, lavar e usar, é bom você orar, né? Você orar. Então, o que acontece? Ali eu nunca mais voltei naquela loja e comprei nada. Quando você não sabe, Deus ainda te livra. Depois você lê lá Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 7, que fala muito sobre isso, tá bom? Fala muito sobre isso, sobre essa questão de açougue, de comprar, inclusive carne também. Se alguém, lá em Coríntios fala, se alguém te convidar para um jantar, algo, se você quiser, você pode ir. Se você quiser, você pode ir. Mas o apóstolo Paulo vai falar, e você senta na mesa, você pode comer tudo o que coloca ali, sem perguntar da procedência. Mas se você souber que aquela comida ou aquele algo é oferecido a Deus estranho, aí Deus já não tem mais como te livrar. Depois você lê lá, né, direitinho em 1 Coríntios, capítulo 7, ou se alguém quiser me ajudar a botar o texto aqui, né, é um texto relativamente longo, mas é muito abençoador. Mas eu quero contar a experiência aqui da irmã. Eu fui convidada para pregar, isso uns anos atrás. Fui convidada para pregar numa igreja. Uns anos atrás, né? Uns anos, né? Bem atrás. Isso já tem alguns anos. E era uma época que eu estava pregando muito, né? Quase todos os dias. E ali, uma irmã, né, de oração me convidou, irmã Raquel, prega lá na minha igreja e tal. E ela até perguntou, você prega em igreja pequena? Eu falei, prego, irmã, não tem problema não, eu ministro, vou sim na sua igreja. E ali, mas eu fui lá na igreja lá, né, me consagrei, orei,
jejuei, orei, estudei a palavra lá que Deus me deu. Irmãs, tô eu lá, né? Como o lugar é pequeno, eu tava lá na frente, bem pertinho dela. E aí tinha ela e uma outra irmã. Eu não sou da Assembleia de Deus. A minha igreja é outra, mas as Assembleias de Deus, que é um povo muito abençoado que eu amo esse ministério da Assembleia de Deus. Eles têm os cultos de consagração, que geralmente é de manhã, que é oração e palavra, pregação. É um culto, mas geralmente é culto de consagração. E ali, irmãs, eu tô sentada assim perto, né, ligada com o Senhor, de olhos fechados, né, e tô ali ligada com Deus, né. Irmãs, o que acontece, amada igreja? Deus falou comigo assim, olha para os pés dela. E assim, né, no primeiro instante eu olhei, ela estava assim com uma sandalinha de tira. Era uma sandalinha de tira. Até assim, muito engraçadinha, né? Agora eu não me lembro a cor, acho que era dourada. Era uma sandalinha dourada. Dourada, irmã, que é o dourada. E naquela sandalinha dourada, eu olhei assim, tiras, né? Eu falei, Senhor, não tem nada ali naquela sandália. Um pensamento. Eu abri o olho, que eu tava de olho fechado, irmãs. Aí eu abri o olho, olhei, aí eu fechei, eu falei, Senhor, não tem nada ali, Jesus, o que tem ali? Deus falou comigo, olha direito, minha filha. Eu olhei direito, fixei bem meu olhar, irmãs, era uma cobra. E tinha assim a cabeça da cobra, um pouco mais em cima, que tem assim um corpo desse animal, que eu não gosto nem de falar, o corpo, que era a tira, irmãs, e tinha as escamas do animal. E tinha assim a cabeça dela assim um pouco mais avantajada, os olhinhos. E acho que ainda tinha uma língua, agora eu não me lembro se a língua estava aparecendo, acho que tinha, pequena assim, né? Irmãs, a irmã não percebeu aquilo. Irmãs, eu tenho plena convicção que aquela irmã, ela não se orientou, não viu aquilo, foi lá, comprou, achou bonitinho e... Mães, e aqui eu quero falar de um outro objeto também, tá bom? Eu tô me lembrando aqui que tem me incomodado muito esse negócio de objeto. Irmãs, vamos vigiar com o negócio de objeto. Eu vou contar aqui uma outra situação que eu tenho observado. Irmãs, e ali eu olhei, eu não tinha intimidade com a irmã, não tinha amizade com ela, não tinha. E eu fui convidada lá para pregar, para levar a palavra e ponto final, né? E foi só isso mesmo, né? E ali ela me convidou, preguei, enfim, né? Levei alguns livros que eu tinha e que eu tenho, os meus livros de oração. Falar nisso, vou até falar dele aqui, ó. Era esse livro aqui, ó. Só que era a primeira edição, aqui é O Poder que Você Precisa. Aqui eu falo sobre oração. Que poder é esse, irmã? Que é o poder da oração. O poder da oração. Dá pra ver? Dá, agora dá. É o poder da oração. Você que tem dificuldade de orar, você que não consegue orar, eu tenho esse livro aqui em e-book, né? Pra você ler aí no teu celular. Para mandar pelo correio é um pouco difícil, irmãs, porque onera muito o orçamento, né? Porque só a taxa do correio já é o valor do livro. Então, onera muito para a pessoa que vai pagar, né? Mas esse livro, basicamente, eu falo sobre oração. Lá no meu Instagram, lá você vai ver um íconezinho, um destaque de livros. Lá tem vários testemunhos desse livro, né? Tem uma irmã chamada Márcia Terra, ela é uma bênção. E ela comprou, ela falou assim, irmã Raquel, eu li esse livro, me deu vontade de orar. E eu comecei a orar, me deu vontade de orar.
é o primeiro livro que Deus me deu, né, sobre oração, e esse até é um dos mais assim vendidos, né, graças a Deus. Mas voltando aqui ao assunto, eu falei da sandália da irmã. Eu quero falar um outro algo aqui que eu tenho reparado muito nas mulheres, tá bom? E eu quero falar aqui sobre adorno. Eu não vejo, irmãs, nada de mal uma pessoa utilizar adornos. Se você sente paz, amém. Tá bom? Eu não vou entrar nessa linha de usos e costumes, né? Porque eu entendo que é de fórum íntimo, né? Mas algo assim que me incomoda muito, irmãs, precisamos ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo com relação a os adornos que nós compramos e adquirimos, porque está na moda. Precisamos buscar o fundamento de tudo, amada igreja. Mas Raquel, por que você está falando isso, irmãs? Tem um adorno aí que as mulheres, inclusive dentro das igrejas, estão utilizando, servas do Senhor, que é uma corrente dourada. É uma corrente grossa, mais ou menos assim. Eu não sei se você comprou, né? É uma corrente dourada. Ela é de cor de ouro. Mais ou menos da cor assim do relógio. De ouro assim. Esse relógio não é de ouro não, viu? Mas assim, nessa cor dourada. Quem sabe, né? Um dia Deus me dê, né? Um relógio de ouro, né? Quem sabe? Eu recebo Jesus, porque Ele é o dono do ouro e da prata, né? Mas isso aqui não. Ainda não, né? Ele é o dono do ouro e da prata e eu, né? Quem sabe, né? Ele me abençoe o dia e me dê, né? Mas eu quero aqui falar do objeto dourado. É uma corrente mesmo, dourada, que as mulheres estão utilizando assim. E fica assim bonito. Fica bonito, irmã Raquel? Fica bonito, porque é um objeto dourado, ressalta muito essa parte aqui da face, ressalta o colo, se você tiver com uma blusa assim um pouco mais aberta, ressalta. É um adorno, uma gargantilha, uma corrente, sei lá, mas o modelo é uma corrente. Ela é grossa. Bem assim, feminina mesmo, né? Bem feminina. E as mulheres estão utilizando, inclusive, dentro das igrejas. E isso tem me incomodado muito. Eu já estava para falar isso já há um tempão, né? Um tempão. Um tempão. E, irmãs, e as mulheres compram, usam e tá tudo bem. Ela utilizando corrente no pescoço. O que eu sinto, o que eu vejo é que não existe um filtro. Porque tá na moda, porque é bonitinho. Quem sabe até você que tá aqui vendo esse vídeo, você tenha uma corrente dessa. Mas Raquel, é para eu deixar de usar? Não, você vai orar. Quem sou eu para falar que você vai deixar, porque você vai para o inferno? Não, irmãs, comigo não tem isso não. Você vai orar, colocar diante de Deus, se você tem. Se você sentir de Deus de deixar, amém. Mas Raquel, eu não vejo nada de mal, eu me sinto bem, tô feliz, não me sinto incomodada. É com você e Deus, tá bom? Mas eu tô falando assim, algo que eu sinto e que eu vejo e que eu me sinto na responsabilidade de vir aqui compartilhar, tá bom, amada igreja? Aquilo dali, irmãs, é bonito, né? Eu não vou falar que é feio, é bonito, ajuda no visual, né? As mulheres ficam mais bonitas, ressalta assim o rosto, né? Quem
quem é branca, quem é morena, utilizar aquela corrente. É uma corrente grossa sim, mas assim, fica bonito. Mas eu olhando certas mulheres, mas aquilo me incomoda, por quê? Porque aquilo dali é uma corrente. Qual é o sentido da corrente? Qual é a finalidade de uma corrente? É prender. É prender um algo ou alguém. Ou um animal. Eu particularmente não gosto de correntes. Eu particularmente eu não gosto. É tanto que eu já tive uma bicicleta e hoje eu tenho um patinete, né? Mas Raquel, era uma bicicleta muito bonitinha, mas estilo assim retrô, né? Muito bonitinha. Então, quando eu ia para os lugares, né? Como que eu fazia para aprender? Eu comprei aquele negócio assim, não era corrente não, cabo de aço, a palavra certa é um cabo, porque eu particularmente, eu não gosto de corrente. E a simbologia da corrente é prender, o objeto em si é prender. E se nós, irmãs, precisamos filtrar, observar, não ir somente pela moda, pelo bonito, pela tendência. Existe uma mensagem subliminar ali embutido. Não ir somente pela aparência não, irmãs. Mas Raquel, eu não vejo dessa forma. É bonito, vou continuar usando. É você e Deus. Mas eu enxerguei e vejo dessa forma e fico profundamente incomodada. Porque nós que estamos na presença do Senhor, somos servas do Senhor, nós somos livres. Não somente material e o mais importante, também espiritual. Então, ao utilizar um objeto dessa natureza, qual é a mensagem? Porque tudo em nós fala. Tudo em nós fala. E eu utilizei até a forma adequada, errada, não é adequada não, errônea. Mas para você entender, tudo que temos em nós remete a alguma mensagem. Se até os gestos falam, o corpo fala, imagina os objetos que nós usamos, irmãs. Uma corrente. Qual é a mensagem que eu estou passando? Que eu estou presa. Ou que eu estou suscetível para ser presa. Não sei se você vai entender, vai compreender. Ai, irmã, Raquel, tá demais. É apenas um algo assim que eu me sinto muito incomodada, né? Com algumas mulheres, inclusive dentro das igrejas, utilizando daquilo. E comum, normal. E eu quero aqui me estender também para estampas de roupa. Irmãs, tem uma estampa de roupa clara que ela é cheia de correntes. Você olha assim, é bonito. Você não fixando o olhar, você distraída, você absorta, porque é um branco com amarelo, é um algo assim meio que subliminar, mas você fixando bem, você acaba observando que aquilo dali é uma corrente que está ali. Normalmente é um pano branco, já vi blusas e vestidos com essa estampa. Ele é branco, ele é claro, aí tem algumas nuances assim amarelos e tem a corrente em preto nele todo. E a pessoa, às vezes distraída ou que não presta muita atenção, você adquire porque é bonito. Visualmente assim é bonito, você quer comprar e você compra. Mas quando você vai olhar e fixar os olhos, é uma corrente que bem tá ali. Então, irmãs, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, nos orienta. Aquela capa babilônica impediu com que o povo de Israel, o povo de Deus, obtivesse a vitória. E Josué foi orar, foi jejuar, foi buscar em Deus, e Deus falou ali com Josué que havia um objeto amaldiçoado. Então, irmãs, que o Senhor nos ajude, né? Vamos olhar aí, dar uma observada em tudo, né? Olha o que eu tô me lembrando aqui, anéis. Existem anéis que tem caveira.
crânio, né? O esqueleto, né? O crânio. Isso aí é uma imagem, um símbolo da morte. Você está chamando o caboclo, os exus, os que eu não gosto nem de falar o nome, mas eu tenho que falar para você entender o português claro. Você está evocando, chamando a morte, porque o arquétipo, a simbologia daquilo dali, irmãs, remete a isso, amada igreja. Muito cuidado, ó o que eu vou me lembrando, uma coisa puxa a outra. Bruxas, coisas, duendes, bruxas mesmo, uma imagem da bruxa, e existe bruxas, viu? Existe bruxas no mundo natural. Bruxas, mas geralmente é aquela imagenzinha com o chapelão, montada em cima da vassoura, às vezes pequenininho, é algo ali pequenininho, inofensivo, que você olha, não tem nada a ver, mas tem a ver. A bruxa, ela faz o que? Ela faz bruxaria. E aliás, nós os cristãos aqui no Brasil, nós somos uma pedra no sapato de algumas bruxas que vivem na Europa, devido à oração. Marca, como é que é? É isso aí que você ouviu. Elas estudam uma forma, um meio de derrubar o cristianismo no Brasil. Porque as nossas orações impede, atrapalha a atuação delas no mundo espiritual e as religiões lá delas, lá, né, não avança aqui no Brasil, devido ao cristianismo do povo que ora. Então, irmãs, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, paz. E eu vou deixar o link, só para lembrar, eu vou deixar o link do grupo aqui embaixo, tá bom? Que eu vou dar algumas orientações de libertação, para Deus abrir também a tua visão, ter o discernimento espiritual, tá bom? Vou deixar o link aqui do grupo Saindo do Vale. Paz.